Queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Aqui é Elias Oliveira, da dupla Esdras Elias. Nesse vídeo irei falar sobre perdão. E para início de conversa, o que seria de nós sem o perdão? Porém, nós não vamos falar nesse vídeo a respeito do perdão de Cristo para conosco. Vamos falar sobre o perdão entre irmãos. Certa feita, em Mateus capítulo 18, Pedro aborda Jesus Cristo e pergunta quantas vezes devemos perdoar o nosso irmão. E Pedro tinha aprendido dos rabinos que deveríamos perdoar o nosso irmão 3 vezes. E ele, tentando ser generoso perante Jesus, ele chega a falar a Jesus que 7 vezes era suficiente perdoar o nosso irmão. E Jesus coloca então um número ali, grandioso perante Pedro, falando que 70 vezes 7, em Mateus capítulo 18, versículos 21 e 22, esse versículo que acabei de citar para vocês diz o seguinte: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Versículo 22, olha a resposta de Jesus. Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Jesus jogou o número lá para cima e não estava simplesmente quantificando, dizendo a Pedro que o número de vezes que devemos perdoar o nosso irmão é 490 vezes. Jesus não estava dizendo isso. Jesus estava dizendo a Pedro que nós devemos perdoar o nosso próximo, o nosso irmão, sem restrições, de forma ilimitada. No começo do vídeo, eu fiz uma pergunta para que possamos refletir, fazer uma reflexão. Imagina se Jesus nos perdoasse apenas uma vez, ou se ele não tivesse liberado o perdão na cruz a nós. Então Jesus mostra isso a Pedro, que nós devemos perdoar o nosso irmão quantas vezes for necessária. E pós-perdão, você pode perguntar: como devo me comportar, me portar? É preciso aprendermos 2 situações importantes. Imagina um casal, esposo e esposa, na convivência do lar. Houve um desentendimento, houve uma ofensa e o esposo ou a esposa pede perdão ao outro e é liberado o perdão. O que é que tem que acontecer? Esquece o problema, deixa de lado e segue a vida com sabedoria. E em caso de terceiros, de pessoas, de colegas de trabalho, de familiares que estão distantes, de pessoas que não são de dentro do seu lar, como você deve se comportar? Você pode estar perguntando. Eu posso te trazer uma instrução a respeito disso, como eu aprendi. É preciso ser analisado no momento que for pedir o perdão. Se quiserem conviver, abraçar, viver a vida como estava antes, é muito bom, deve ser prazeroso. Mas conhecendo-se a índole do próximo, é bom ter sabedoria. Se for preciso manter distância, não há nenhum problema. Por sabedoria e maturidade. Pediu perdão e não quer conviver, estar perto, não há nenhum problema de se afastar por sabedoria. Porém, é preciso liberar perdão de coração, não de boca para fora, procurando oportunidades para ofender novamente, para sair difamando a imagem do próximo. E por fim, falando de perdão, perdão não é uma obrigação, perdão é uma condição, é condicional. Por que eu estou falando isso? Jesus, no Pai Nosso, em Mateus capítulo 6, ele diz o seguinte aos seus discípulos. Aqui no versículo 12, está escrito o seguinte: Perdoa-nos as nossas dívidas ou os nossos pecados, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, há um detalhe muito melindroso aqui, no versículo 12, que há uma necessidade de liberarmos perdão ao nosso próximo, ao nosso irmão, para que Deus nos perdoe. Então, não há como ter uma barganha de Deus nos perdoar e estarmos vivendo sem liberar perdão ou sem pedir perdão, tá? Então, muita sabedoria, é necessário pedirmos perdão quantas vezes for necessário e liberar perdão. Deus me deu uma composição e eu escrevi o seguinte: quem não perdoa, não será perdoado. Perdoe o seu irmão e Deus te dará perdão. Tá bom? Então fique com essa reflexão a respeito do perdão, da importância de perdoar, de viver bem, tá? Sem ressentimentos, sem mágoas no coração, tá bom? Que Deus te abençoe e te faça prosperar em tudo. Abraço!